Macroeconomia Parte 1. O objetivo econômico do governo. Do ponto de vista econômico, o governo tem 3 metas: aumentar o PIB, manter a taxa de desemprego baixa, e manter a inflação sob controle. Quando o PIB aumenta, a taxa de desemprego tende a diminuir. No entanto, quando o aumento do PIB é maior que a capacidade produtiva do país, chamado de PIB potencial, existe perda da capacidade de compra, assim gerando inflação. Dessa forma, o objetivo do governo é que o PIB efetivo suba em linha com o PIB potencial para obter crescimento sustentável. Pela ótica da demanda, as variáveis que fazem o PIB aumentar são: o aumento no consumo das famílias, o aumento do investimento das empresas, o aumento do gasto do governo, e o superávit da balança comercial. Com base nessa fórmula, o governo pode controlar a economia através de 3 ferramentas. A primeira é através da política fiscal, diretamente aumentando o gasto público ou diminuindo impostos, assim incentivando o aumento do consumo das famílias e investimento das empresas. Segundo, através da política monetária, aumentando ou diminuindo a taxa de juros, assim incentivando ou restringindo o consumo das famílias e investimento das empresas. E terceiro, através da política cambial, assim aumentando ou diminuindo a importação e exportação. Essas são as formas que o governo pode controlar a economia. Na próxima parte será discutido quando que o governo deve usar essas ferramentas para atingir o crescimento sustentável. Macroeconomia Parte 2. Evolução do pensamento econômico. O começo do pensamento econômico moderno é geralmente atribuído ao filósofo escocês Adam Smith, que no século XVIII argumentou que a competição livre entre os diversos fornecedores levaria ao crescimento econômico, redução dos preços e ao desenvolvimento tecnológico. Através da analogia da mão indivisível, Smith propôs que numa economia de mercado, apesar da inexistência de uma entidade coordenadora, a interação dos indivíduos resulta em equilíbrio econômico. Com base nessa teoria, os governos do mundo geralmente não interferiam na economia, mesmo em momentos de crise, até que no século XX, John Maynard Keynes sugeriu que em épocas de crise econômica o governo poderia adotar uma política fiscal e monetária expansionista, diminuindo impostos, aumentando gastos públicos e diminuindo a taxa de juros para aquecer a economia. Dessa mesma forma, em épocas de crescimento do PIB acima da capacidade de produção, o governo deveria adotar uma política fiscal e monetária contracionista, com o objetivo de frear a economia e reduzir a inflação. A visão de Keynes foi disputada pela Escola Austríaca de Economia, que argumentou que o livre mercado era a única maneira de atingir equilíbrio sustentável e que a interferência do governo cria a contração de dívida pública e fomenta bolhas econômicas que iminentemente explodirão no futuro. Embora ainda exista debate, é geralmente aceito pelos bancos centrais do mundo que o governo deve usar da política fiscal, monetária e cambial para aquecer ou frear a economia quando necessário. Como evidência favorável, pode ser observado que depois da Segunda Guerra as contrações macroeconômicas têm se mostrado menos severas. Existe um grande consenso entre os economistas de que a interferência do governo na economia é necessária, mas deve ser mantida ao mínimo, principalmente depois da Guerra Fria, com a queda dos países de economia centralmente planejadas da União Soviética. Macroeconomia Parte 3. Política monetária. A política monetária tem por objetivo controlar a expansão da moeda e do crédito e exercer controle sobre as taxas de juros, procurando adequá-las às necessidades de crescimento econômico e estabilidade de preços. Os objetivos da política monetária são: fomentar o crescimento econômico, manter um alto nível de emprego, manter a estabilidade de preços, controlar a inflação, promover melhor distribuição de renda. Os instrumentos usados para implementar a política monetária são: a taxa do Sistema de Especial de Liquidação e de Custódia, o recolhimento compulsório de uma parcela dos depósitos recebidos do público pelos bancos comerciais, assim diminuindo
o efeito do multiplicador bancário, e consequentemente a liquidez da economia. O multiplicador é a capacidade dos bancos de ampliar a base monetária através do crédito. O redesconto e empréstimo de liquidez são efetuados pelo Banco Central para bancos comerciais quando existe insuficiência de caixa. São soluções temporárias e é um instrumento passivo, sendo que os empréstimos não são passados ao público, sendo assim o menos eficiente, e as operações no mercado aberto, que consiste na compra e venda de títulos do Tesouro Nacional na carteira do Banco Central ou de emissão própria. Sendo assim, o Tesouro emite títulos para diminuir a reserva dos bancos e compra títulos para o aumenta-las. MAC. Economia Parte 4. Política Fiscal. Conjunto de medidas pela qual o governo arrecada receita e realiza despesas de modo de cumprir três funções: estabilização macroeconômica com crescimento econômico sustentado, baixo desemprego e estabilidade de preços, redistribuição de renda de maneira justa, e a alocação de recursos para o fornecimento de bens e serviços públicos, compensando falhas de mercado. Falha de mercado é a situação em que o custo marginal social não é igual ao benefício marginal. Essas falhas são situações onde o desejo individual pode acabar prejudicando a sociedade caso não haja um intervencionismo. O resultado fiscal primário é a diferença entre as receitas de impostos e as despesas do governo. Resultado fiscal nominal, por sua vez, é resultado acrescido do pagamento líquido de juros. Fala-se em superávit quando o resultado é positivo e déficit quando o resultado é negativo. Quanto pior o resultado primário, menor a credibilidade do governo com seus compromissos. O resultado nominal é a necessidade de financiamento público. Macroeconomia Parte 5. Política cambial. A política cambial é o preço de uma unidade monetária de uma moeda em relação a outras moedas. A taxa de câmbio assim representa o custo de uma moeda em relação a outra. A oferta de demanda é dada pela interação dos agentes econômicos como as famílias, empresas, instituições financeiras, o governo e o setor externo. Os regimes cambiais podem ser fixos ou fluentes e são definidos pelo grau de intervenção. Primeiramente existe o câmbio fixo, sendo determinado e artificialmente fixado pelo Banco Central. Esse regime existe altas reservas do Bacen para ser sustentado. No regime de câmbio flutuante puro, todos os agentes econômicos são livres para negociar o preço. Na prática, nenhum país usa o câmbio flutuante totalmente puro. Finalmente, no câmbio flutuante administrado, os agentes econômicos possuem certa liberdade para determinar o preço. No entanto, o Banco Central efetua intervenções, principalmente para atingir a meta de inflação da qual o câmbio é um componente relevante. A origem da moeda. Antes da moeda existiu o escambo, que era a troca direta de produtos sem intermediários financeiros. Para simplificar as operações, rapidamente o homem aprendeu a usar como meio de troca produtos que todos queriam, por exemplo o sal, o trigo, chá, o arroz e metais raros. Com o crescimento dos estados veio a necessidade de cunhar a própria moeda que era usada para recolher impostos. O chamado cunho legal se refere à obrigatoriedade de aceitar a moeda oficial do Estado em transações financeiras. O papel moeda nasceu quando a população começou a depositar metais preciosos, como outro, e recebendo um certificado de depósito do valor. Por conveniência, esses certificados começaram a ser usados diretamente em transações financeiras, nascendo assim a moeda com lastro. No século XX, o lastro metálico da moeda deixou de ser usado, nascendo assim o sistema fiduciário, ou seja, a moeda tem valor pois as pessoas acreditam que ela tem valor. A função moderna da moeda é a reserva de valor, sendo assim ativos com alta flutuação como criptomoedas ou até o bolívar venezuelano não são consideradas moedas devido à sua alta volatilidade de valor. As características do sistema fiduciário são: a não existência do lastro metálico, a moeda emitida pelo governo, a confiança do público na moeda e na normalidade operacional dos bancos.